Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor, glorificar e exaltar o belo e santo nome do nosso Jesus, porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A minha vida, a sua vida. Por isso eu te convido para junto nós louvarmos ao Senhor. Vamos glorificar com alegria, com cânticos salmodiando essa presença maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. Medite na letra desta canção. Glória a Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Escute, as tuas provações não são maiores que o teu Deus. Elas não vão te impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou cantar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompa a sua, aleluia, as dificuldades, os limites, as barreiras, porque todas as vezes que a nossa fé ela é provada, Deus, ele nos dá a oportunidade de nós crescermos, de nós conhecermos o poder, a graça dele, que abundou, aleluia, que superabundou o pecado. A graça do Senhor, ela tem um poder tão maravilhoso, que até mesmo aquilo que era pecado foi apagado pelo poder da graça de Deus. Glória a Jesus. As tuas provações não são maiores que o teu Deus. Elas não vão te impedir de caminhar. Se diante de ti não se abrir o mar, Deus vai te fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. A nossa vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Rompa com ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos romper em fé neste momento, declarando que não há barreiras, não há muralhas, não há dificuldade que fique de pé diante da voz do Senhor, porque a voz dele estronda céus, estronda terra, estronda mares. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. A voz do Senhor que é trovão, tem estrondado terras, tem estrondado mares. Vou lutar e vencer, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Viva todos os dias rompendo em fé, rompendo os limites, rompendo as dificuldades, rompendo as lutas, rompendo as adversidades, com a fé no nome de Cristo Jesus, porque nele nós podemos todas as coisas. A nossa vida se revestirá com o poder do Altíssimo, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e ver
vencer. Vou lutar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vamos viver rompendo em fé. Aleluia, louvado seja o nome de Cristo para todos sempre, porque através do nome santo de Jesus nós podemos romper em fé tudo que vem na nossa direção, todos os dias uma nova batalha, uma nova luta, e nós podemos crer que o nosso Deus, Ele é bom, fiel, justo e verdadeiro, para nos fazer romper em fé. Palavra que o Senhor trouxe hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá no livro de Esther, no capítulo de número 2. Nós vamos meditar nesta palavra. Louvado seja o nome de Cristo para todos sempre. Glória a Jesus. E nós vamos glorificar, aleluia, o nome santo do Senhor. Exaltando e glorificando. Porque Deus, Ele é bom e a sua bondade, a sua fidelidade, ela dura para sempre. Vamos meditar, glorificar e adorar. Porque Deus, Ele é muito bom. Ele tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado do nosso eu, tem cuidado de tudo aquilo que leva o nosso nome. O livro de Esther, capítulo de número 2, verso de número 5 em diante. Nós vamos fazer leitura e você pode acompanhar o seu exemplar bíblico. E diz assim a palavra do Senhor, livro de Esther, capítulo 2. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Jeoaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadás, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-as junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. A palavra do Senhor vem nos dizer aqui, aleluia, em um tempo que o povo de Deus vivia no reinado persa, porque a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que os persas venceram o Nabucodonosor e sitiou, aleluia. Mas antes dos persas, aleluia, vencerem ali Nabucodonosor, a Bíblia diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou cativo algumas pessoas. Dentre elas estava um homem chamado Mardoqueu. E a Bíblia nos diz que Mardoqueu era alguém, aleluia, glória a Deus, de caráter, aleluia, bom. Nós vamos ver que Mardoqueu, ele pegou alguém para criar, onde a palavra diz assim, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadás, versículo de número 7, que havia sido criada por ele por não ter pai e nem mãe. A Bíblia vem nos relatar que Mardoqueu aqui se compadeceu daquela moça e a tomou como filha. E é dessa moça que nós vamos falar hoje, chamada Hadás, onde a Bíblia vem dizer, descrever aqui, o nome do livro é Esther. Mas antes dela se chamar Esther, ela se chamava Hadás. E a Bíblia vem nos dizer que Hadás era alguém que não tinha pai e que não tinha mãe, mas que era criada por um primo que glorificava o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, aleluia, Hadás, que havia sido criada por ele porque não tinha pai e nem mãe.
nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que houve uma situação naquele reinado. A Bíblia nos diz que a rainha daquele tempo não quis atender a um pedido do rei, e por não ter atendido ao pedido do rei, ela foi destituída do cargo. E a Bíblia nos diz que então deram conselhos ao rei para que tomasse jovens virgens daquelas províncias para ser a nova rainha. E a Bíblia vem dizer que dentre essas jovens, lá estava Radassa, que foi levada como, aleluia, jovem para o palácio. E a Bíblia vem nos relatar que ela foi criada por Mardoqueu. Quem sabe você pode estar se perguntando: o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que essa história tem a ver com a minha vida? Mas Deus vem dizer para mim e para você: Esté era alguém, aleluia, improvável de sentar no trono. Era alguém que muitas pessoas olhariam e não daria nada. A Bíblia vem dizer que Esté, além de ser, aleluia, do povo judeu, ela ainda era órfã e ainda, aleluia, glória a Jesus, era criada por um primo. Mas a Bíblia vem nos mostrar que quando Deus ele quer fazer, aleluia, de alguém que não é, alguém que seja, Deus ele pega, aleluia, quem menos é provável para mostrar para os prováveis que Deus ele faz com quem ele quer. A Bíblia vem nos dizer que Deus ele tomou, aleluia, ali uma jovem que estava em uma situação difícil. Ela não tinha pai e também não tinha mãe. Ela era assistida por um primo. E quem sabe muitas das vezes, como foi difícil para Esté crescer sem ter o pai e sem ter a mãe. Mas a palavra vem nos dizer que Deus ele é pai de órfão e juiz de viúvas. E Deus ele não se esqueceu de Esté. Deus ele não se esqueceu, aleluia, daquele povo naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus levanta alguém que ninguém daria nada para poder então defender o povo dele. E Deus ele faz assim. E a Bíblia nos diz assim: essa moça também conhecida como Esté era atraente e muito bonita. Mas a Bíblia vem nos mostrar aqui ao longo desses capítulos que Esther ela não era só atraente e bonita, mas ela também tinha presença, porque quando, aleluia, o povo de Deus precisou, a Bíblia vem dizer que Esther ela não se esquivou. Nós vamos ver que a beleza de Esther não é só essa beleza que está descrita no 2º capítulo, mas ao longo do livro nós vamos ver no capítulo 5, aleluia, no capítulo 6, nós vamos ver que a beleza de Esther estava muito além daquilo que se poderia ver, daquilo que se poderia enxergar visualmente falando. A beleza de Esté estava no coração e por isso que Esté foi escolhida para ocupar um lugar ao qual ela iria ocupar. Não era qualquer lugar, era um trono, era um local separado, era um local que Deus ele tinha para entregar. E a Bíblia vem dizer que quando Esté chegou lá, o homem que cuidava da casa das mulheres do harém, chamado Hegai, a Bíblia diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esté também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Versículo 9 diz assim: a moça o agradou e ele a favoreceu. E aqui Deus ele quer abrir um parêntese para mim e para você. Todas as vezes que eu e você agradarmos ao Espírito Santo, todas as vezes que eu e você fazer aquilo que alegra ao Senhor, a Bíblia diz que Ele irá nos favorecer. A Bíblia diz que quando Esté chegou ali naquele lugar, Esté ela foi favorecida. Mas ela não foi favorecida apenas por essa beleza que se via, mas com certeza porque Esté era alguém que tinha um caráter, era alguém que era boa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz: a moça agradou e ele a favoreceu. A moça o agradou.
E para alguém se agradar de alguém, é necessário que se tenha, aleluia, comportamentos e princípios. Ninguém se agrada de outro simplesmente por se agradar. Aquela pessoa observa características, observa comportamento. E Regai aqui nesse momento, nós vamos ver, a moça o agradou e ele a favoreceu. E Deus, ele falou grandemente ao meu coração. Porque assim como um homem se agrada daquilo que outra pessoa faz, Deus também se agrada. E se o homem que é homem é capaz de favorecer a outro do gênero, do seu mesmo gênero, imagine Deus. Quando ele se agrada da minha vida e da sua, o que ele não é capaz de fazer. A Bíblia diz que aquele homem a favoreceu. E Deus vem dizer para mim e para você que ele também é Deus que favorece. Ele continua favorecendo os seus na terra. Nós vamos entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus quer dizer com tudo isso é que Esther, ela era órfã de pai e de mãe. E aparentemente, poderia até parecer que o cenário de Esther não iria mudar. Porque alguém perder pai e mãe, com certeza ela cresceu com um vazio, com uma dor. Com certeza ela cresceu com uma sensação de que estava faltando algo. Mas Deus, ele conhecia. E para Deus ter colocado Esther onde Deus colocou, é porque Esther, mesmo diante de toda essa luta, mesmo diante de toda essa dor, com certeza, Esther não deixou de glorificar o nome do Senhor. E nós vamos ver isso lá nos capítulos de número 5, entre o capítulo de número 6, quando Esther precisa se levantar para defender o seu povo. E nós vamos ver que Esther, ela não recuou. Esther, ela não pensou que ela estava no palácio e que pouco se importasse, as outras pessoas não. E era alguém assim que Deus, ele queria colocar no trono. Por isso Deus, ele vem dizer para mim e para você que ele também é Deus que favorece. Que se um ser humano é capaz de reconhecer quando o outro o agrada, imagine Deus. E aí a Bíblia diz assim: a moça agradou ele e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. E todas as vezes que eu e você agradamos a Deus, Deus, ele vai providenciar um tratamento para mim e para você. E que tratamento é esse? Um tratamento da alma, um tratamento do interior. E muitas das vezes as pessoas dizem: nossa, como você mudou. Não é assim? Tem dito com você, mas ainda bem, sabe por quê? Porque Deus, ele está nos tratando. Muitas pessoas dizem que nos conhece ou que nos conhece há tanto tempo. Não, nós mudamos todos os dias. Mudamos como? Para melhor, em nome de Cristo. Não é que nós mudamos de personalidade ou de caráter, mas nós buscamos melhorar cada dia mais. E a Bíblia vem dizer, aleluia, que aquela mulher recebeu, aleluia, ele providenciou um tratamento especial para ela. E todas as vezes que eu e você agradamos a Deus, Deus, ele tem um tratamento mais que especial para com a minha e para com a tua vida. A Bíblia diz aqui que aquela mulher recebeu um tratamento de beleza e comida especial. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Sabe qual é o melhor tratamento de beleza? É aquele que trata a alma. Sabe qual é a melhor comida? É a palavra do Senhor, assim como está escrito lá no livro de Jeremias, que a palavra do Senhor é refeição pura e refinada. É a melhor refeição que alguém pode ter. É por isso que Jesus, ele sempre se assentava à mesa com os discípulos. Jesus, ele sempre formava ali um local para ensinar. Por quê? Porque ali era a representação da mesa, era a representação da refeição. E nós vamos ver que mediante a refeição, Jesus, ele sempre ensinava. Nós vamos entender, aleluia, que Esther, aleluia, era jovem. Esther era alguém que possivelmente, olhando-se, quem poderia dizer que alguém que era órfã iria se tornar rainha? Que alguém que vivia no esquecimento iria se tornar alguém? Mas o nosso Deus é assim. Quando ele promete, cumpre pra valer. Ele é o Deus que quando promete, ele cumpre. E Deus, ele é Deus
de promessas, os pais de Esther pode até ter morrido, mas o Todo-Poderoso continuou vivo e continua vivo, assentado no trono. A Bíblia vem nos relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aquela mulher recebeu um tratamento especial, não só para o corpo, mas também para o físico, para o interior. Ela recebeu comida pura, ela recebeu tratamento de beleza. E nós vamos entender que Deus ele também tem um tratamento de beleza para a minha vida e para a tua vida. Nós vamos entender que o nosso Deus, ele quer nos tratar sempre, aleluia, de forma, como diz aqui, que ele favoreceu. Aquele homem favoreceu a Esther. E a Bíblia diz que Esther não tinha revelado que o povo dela era o povo de Susã. Perdão, que era o povo judeu. E qual era a origem da sua família. E tem momentos que não é negando, não. Tem momentos que nós vamos precisar nos calar. Esther aqui precisou ter sabedoria para poder revelar aquilo que Deus queria que ela revelasse, mas no momento certo. E na nossa vida, muitas das vezes é assim. Tem situações que nós não vamos poder revelar de início. Porque o nosso Deus, ele é o Deus de estratégia. E Deus, ele vai te dar a estratégia para você saber o que você deve falar e o que você deve calar. Nesta situação, a Bíblia diz aqui que Esther não chegou lá dizendo que o nome dela era Hadás. Por isso que o nome do livro é Esther. Porque quando ela se apresentou, aleluia, Mardoqueu a orientou a trocar o nome. E a Bíblia nos diz que Esther, sendo quem era, ouviu o conselho de alguém que a tinha criado como filha. E Deus é o Deus que ele não nos deixa sem conselhos. Ele sempre dá uma direção, sempre usa alguém para nos orientar e para nos favorecer. E a Bíblia vem dizer que ela não revelou. E nós vamos entender que Deus é o Deus que ele tem sempre, aleluia, um motivo para nos levar a determinado lugar. A Bíblia diz que Esther foi pega e foi levada à capital de Susã, onde estava localizado ali, aleluia, o império do reino persa de Xerxes. E a Bíblia vem nos relatar que depois dela ter sido pega por aquele rei, a mando daquele rei, ela se tornou rainha. E Deus vem dizer para mim e para você que aonde nós estivermos, a graça dele vai nos alcançar. Deus não é Deus que te leva a um lugar para te deixar sozinho. Deus não é Deus que te permite chegar, aleluia, a algum lugar onde a graça dele não vai te alcançar. E o que Deus vai dizer para mim e para você é que ele está sempre comigo e contigo. Aquela mulher, ela foi levada sem saber o que iria acontecer com ela. Porque quando entrava na presença do rei, se o rei não se agradasse, consequentemente, existia uma possibilidade daquela mulher não ser chamada de novo. Ficar dentro de um palácio esquecida para toda a eternidade, para todo sempre. Não teria mais oportunidade de voltar para casa, de retornar para os seus familiares. Mas a Bíblia vem dizer que em tudo Deus cuidou de Esther. Cuidou tanto que a tornou rainha. Tanto que a fez prosperar em terra estrangeira. Tanto que a fez, aleluia, defender o povo de Deus. E a Bíblia vem dizer que Esther chegou onde tinha que chegar e a graça de Deus continuou alcançando a vida dela. Por isso Deus vai dizer para você, não tenha medo de onde você está, do que tem acontecido, porque eu sou contigo. Da mesma forma como eu abençoei Esther, da mesma forma como eu abençoei aquela menina que era Hadás e se tornou uma rainha chamada Esther, eu também te abençoo. Não tenha medo. Confie que o Senhor é contigo. Ele te sustentará com as suas mãos poderosas. A Bíblia diz que ele sustentou Esther. A Bíblia diz que estando Esther em um local onde não conhecia ninguém. Imagine a mente de Esther. Já era órfã e agora, além de órfã, era, aleluia, glória a Jesus, prisioneira. Porque no início era isso que Esther era. Prisioneira, e a Bíblia diz que se passaram um ano até que ela chegasse na presença do rei.
E muitas das vezes vai passar um tempo até que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Muitas das vezes vai ter provação, mas em todos os momentos o Senhor vai estar contigo, porque a graça dele vai te alcançar onde você estiver. Aonde quer que você esteja, a graça do Senhor, ela te alcança, porque Deus, ele não te deixa sozinho, e Deus sabe por que te levou a determinado lugar, e o tempo que você tem que ficar, e por que você está, porque eu estou, porque você está. Que Deus, ele possa te abençoar, que você possa meditar nessa palavra, e a Bíblia vem dizer assim, versículo 12, diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentarem-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza. Prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse, levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para a outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esté causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real do 10º mês, o mês de Tebete, o 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. A Bíblia vem nos dizer, glória a Jesus, que Esté, ela ouviu o conselho de Hegai, o conselho daquele homem que a recebeu no harém das mulheres. A Bíblia diz que antes delas entrarem no palácio, elas tinham o direito de entrar em uma espécie de aposento e escolher o que quisessem para se adornar para o rei. Mas a Bíblia diz que Esté, ela não quis nada daquilo que Hegai não aconselhou. Diz assim, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vem dizer que ela não quis nada. Por quê? Porque ouviu o conselho. E Deus vem dizer para mim e para você, ouça o conselho, queira aquilo que eu te dou, aquilo que eu tenho te entregado, e não mais daquilo que eu tenho para você. A Bíblia vem nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, quando chegou a vez de Esté, ela não pediu nada, além daquilo que Hegai a indicou. E aqui está um segredo. Muitas das vezes, ao invés de pedir, nós devemos ouvir a indicação, a orientação de Deus, para saber para onde ir e de onde vir. A Bíblia vem dizer que ela não pediu nada. E o rei gostou mais de Esté do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou uma coroa real e a tornou rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, e o banquete de Esté, para todos os seus nobres e oficiais. A Bíblia vem dizer que ela foi levada ao rei, à residência real, e o rei se agradou. E quando o rei se agrada de mim e de ti, ele tem uma coroa. E sabe que coroa é essa? A coroa da vida. É por isso que a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém roube. O que eu e você temos é uma coroa, a coroa da vida, que à medida que nós vamos, aleluia, fazendo no reino de Deus, essa coroa vai sendo enchida de pedras. E nós vamos entender que o rei, ele deu uma coroa a Esté. E Deus, ele também quer te dar uma coroa e me dar uma coroa. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tu tens para que ninguém roube. O inimigo, ele quer a todo tempo roubar a minha e a tua coroa. Mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
E Deus vem dizer para mim e para você que vai ter banquete, vai ter promoção, vai ter sim, porque Ele é Deus. É Ele que nos chama pelo nome e é Ele que nos escolheu para quê? Para o que aconteceu com Esther. Acontecer comigo e contigo. Pode não ser um tempo de reinado, a honra pode vir de diversas formas. Muitas das vezes numa área sentimental, espiritual, muitas das vezes numa área financeira, eu não sei. Mas Deus é o Deus que continua tendo honra para entregar. Entregar a quem? Aqueles que não deixou de crer. Isso era órfã, mas ela continuou crendo em Deus. Então seja lá qual for o seu problema. A Bíblia diz que Esther ela foi levada. Não porque ela queria, mas ela confiou que se ela estava ali naquele lugar, era porque Deus ele tinha um propósito. Por isso, glorifique e exalte. E que toda dificuldade venha ser para o nome do Senhor ser glorificado. E para Deus trazer uma coroa de honra para a tua vida, em nome de Jesus. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de Esther, capítulo número 2. Tome posse dessa palavra e declare: eu tenho o Deus Todo-Poderoso que honra. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso que é Deus que favorece. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar neste momento. Pai Santo, querido e amado, graças nós te damos pelo teu poder e pela tua graça. Sabemos, meu Deus, que assim como o Senhor foi o Deus de Esther e de Mardoqueu, o Senhor também é o nosso Deus. A tua palavra vem dizer que o Senhor pegou, Deus, uma órfã. O Senhor pegou alguém, meu Deus, que era improvável e fez com que ela se assentasse no trono, num lugar seguro e elevado. A tua palavra vem dizer que o Senhor honrou, Deus. Honrou o teu povo naquele lugar. E o Senhor não deixou que o inimigo massacrasse aquele povo. Por isso nós queremos pedir, ó Deus. Por isso nós queremos clamar para que o Senhor, Deus, ache graça em nós. Assim como o Senhor se agradou de Esther. Porque a tua palavra diz que o rei se agradou de Esther. Que o Senhor venha se agradar de nós, em nome de Cristo. E que o Senhor coloque a coroa da vida na nossa cabeça. Para que no grande dia nós venhamos a estar como noiva coroada diante do Senhor. Aleluia, contemplando a tua face. É o nosso pedido, nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sentiu Deus falar ao teu coração, compartilhe o vídeo e me ajuda a fazer a obra. Deixa teu like, que Deus possa te abençoar e te guardar poderosamente. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, fique na paz de Cristo. Amém. Paz.